Olá pessoal, meu nome é Regis Simão e hoje nós vamos falar sobre definição de produtos de software. Nossa agenda aqui é uma definição de produto, depois nós vamos entrar numa etapa de planejamento e execução de uma release, ok? Mas inicialmente nós vamos começar pela definição de produto. Nós, como bibliografia, nós recomendamos esses dois livros de Scrum, né, desenvolvimento de software com Scrum, e Agile Game Development with Scrum. Sobre planejamento e estimativa ágil, tem esse livro do Michael Cohn, muito bom. E sobre definição de produto de software, nós temos o Direto ao Ponto do Paulo Caroli. Na etapa de definição de produtos, nós vamos trabalhar uma técnica, uma adaptação da técnica Lean Inception. É uma técnica do livro Direto ao Ponto, do Paulo Caroli, né? E é uma técnica, segundo ele, foi desenvolvida dentro da ThoughtWorks, nos seus trabalhos, nas suas experiências dentro da ThoughtWorks. Mas essa técnica de definição, ela já havia sido comentada por Jim Lee Finuel num livro chamado de Requisitos de Software Ágil. Essa técnica é um workshop de requisitos de usuário, onde você passa uma semana numa reunião com o cliente e sai dessa reunião com uma definição inicial do produto, que vai ser desenvolvido e vai ser evoluído com o passar das sprints. Só que a contribuição do Paulo Caroli foi em definir melhor as atividades, as etapas dentro desta semana. Dentro das minhas experiências com essa técnica, a gente tem feito uma adaptação e tem utilizado ela de uma forminha um pouco diferente, que eu vou falar para vocês. E essa é uma técnica que usa bastante brainstorm, ok? Como vocês vão ver mais adiante. Essa seria uma agenda de uma Inception, ou dessa semana de definição de um produto, né? Que começa com um kickoff, depois um trabalho de início da definição da visão do que seria esse produto. Nós, em seguida, trabalhamos as personas e os objetivos do produto, para em seguida escrever a visão, que é uma técnica que a gente vai ver chamada de Elevator Pitch. Também se trabalha riscos, pendências e requisitos não funcionais, né? E no final a gente termina com a identificação das histórias, das funcionalidades, né? E o detalhamento dessas histórias através de um canvas que eu bolei, que eu defini, para que a gente possa ter uma sistematização da definição das histórias. Essa seria uma agenda típica dessa Inception adaptada, né? Dessa concepção de um produto adaptada, onde na segunda-feira a gente faz uma introdução, o kickoff, depois a atividade de início de visão, que é o produto não faz e não faz. Depois trabalhamos personas, objetivos e escrevemos a visão. Em seguida, na segunda-feira à tarde, a gente trabalha a identificação das histórias e funcionalidades, né? Na segunda e na terça pela manhã. E depois a gente trabalha uma definição do roadmap, para ver quantas versões inicialmente se pode prever desse produto. A ideia é que a gente trabalhe com MVPs, que é o Minimal Viable Product, produto mínimo viável, e aí depois a gente identificando esses MVPs, a gente vai detalhar somente o primeiro, né? A ideia é a gente não se preocupar com outras versões, porque a gente vai primeiro validar se tem mercado para este nosso
produto, né? Então a gente vai trabalhar o MVP, se o MVP tiver aceitação e estiver sendo usado, a gente evolui o produto nas versões seguintes, ok? E na sexta-feira a gente termina com a pontuação das histórias e um planejamento inicial dessa primeira versão, dessa primeira release, ok? Então vamos lá. O que é o kickoff? O kickoff ele é uma reunião muito falada no PMBOK, é uma reunião inicial onde todos os envolvidos, que a gente chama de stakeholders, clientes, usuários, pessoas que estão pagando pelo projeto, vão dizer o que realmente esperam desse projeto. E aí vão dizer as linhas gerais, os objetivos, e a gente vai ouvir atentamente essas falas para que a gente já possa estar tendo ideia de que produto vai ser desenvolvido e também das linhas gerais desse produto, ok? Em seguida, a gente libera as pessoas que não vão participar, normalmente os clientes, usuários que vão usar e vão definir o produto, eles participam dessa semana junto com a equipe de desenvolvimento. E aí a gente começa com uma atividade de início de definição da visão, onde a gente faz a atividade não é, faz e não faz, de onde eu retirei essa técnica. Eu retirei do livro do Paulo Caroli, Lean Inception, era direto ao ponto, mas ele lançou uma nova versão agora que é o Lean Inception, ok? E essa técnica consiste de 4 quadrantes. O que é que o sistema vai ser, o que é que ele não vai ser, o que é que ele vai fazer e o que ele não vai fazer. É importante dizer o que ele não vai fazer, isso vem da gerenciamento de projetos com o PMBOK, para deixar claro para o cliente o que não vai aparecer no sistema, para não gerar uma expectativa ruim do cliente quanto ao produto, quando ele vira o produto, a primeira versão desenvolvida, ok? Aqui eu fiz um esboço, um desenho de como seria uma atividade não é, faz e não faz, para um aplicativo que eu chamei de Food Follower, o seguidor de comida. Ela vai ser uma rede social para encontrar, seguir food trucks e food parks, ok? Então, na atividade no quadrante o que é que nosso aplicativo vai ser? Ele vai ser um aplicativo móvel, vai ser uma rede social. Mas ele não vai ser, no quadrante não uma aplicação web. Então nós não vamos ter, assim como o WhatsApp, que não teve uma versão inicial web, nós também não teremos o nosso aplicativo. Será apenas uma versão mobile, né, desse aplicativo. E o que é que ele vai fazer? Aqui, pessoal, a gente deixa o cliente, os usuários dizerem, né, exercitarem bastante a técnica de brainstorm. Então aqui nós vamos encher de ideias, de funcionalidades que essa nossa aplicação deve ter segundo o ponto de vista dos clientes. Nesse caso, cadastrar food parks, cadastrar food trucks, seguir food trucks, seguir food parks, pesquisar comidas, descobrir novas comidas, saber onde os food trucks vão estar em determinado dia, segundo a agenda deles, né? Então é isso que ele vai fazer. E o que ele não vai fazer? Ensinar a fazer comidas. Lá não vai ter receitas, eles não vão entregar o ouro aos concorrentes, né? Aqui é só a ideia de divulgar onde eles vão estar em determinados momentos, divulgar os menus, né, os cardápios e tudo mais. Em seguida, a gente passa para uma etapa de objetivos. Diante desse conjunto de itens dentro do quadrante faz, né, nós vamos achar macros objetivos de negócio. Que objetivos de negócio são esses, né? Então a gente identifica objetivos de negócio do ponto de vista do cliente. O que é esse objetivo de negócio? O que é que nós queremos alcançar, realizar, fazer com esse nosso aplicativo. Isso de maneira macro, porque de maneira micro seriam as funcionalidades, mas a gente quer achar de maneira macro. A gente vai achar alguns objetivos
E esses objetivos, se eles forem muitos, a gente vai priorizar esses objetivos e vamos trabalhar nessa primeira etapa da definição do produto, principalmente os 3 ou 4 mais importantes. A gente vai fazer o brainstorm e aí a gente vai colocar uma cartolina na parede, vai fazer o brainstorm e vamos fazer, achar muitas ideias. Depois nós vamos agrupar as ideias que estão relacionadas e vamos tirar os objetivos de negócio macro. Nesse caso do Food Follower, desse aplicativo que eu sugeri para que a gente trabalhasse aqui, eu pude encontrar 4 objetivos, né? Comer as comidas preferidas, quer dizer, o consumidor vai estar interessado em utilizar o aplicativo para ele poder comer as comidas preferidas, para que ele possa descobrir novas comidas e para que ele possa também seguir os food trucks que ele gosta mais, né? E descobrir quais os food parks que tem na cidade, né? Normalmente não são muito conhecidos os food parks, nem são muitos, mas é interessante que a gente descubra onde eles estão para que a gente possa ir e desfrutar das comidas, da boa comida que eles possuem. Já as personas elas são a personificação dos usuários desse aplicativo, né? Aqui nós vamos começar, na verdade, pela criar uma pessoa fictícia que vai representar aquele grupo de usuários, né? Então ali eu dei um exemplo do João, 26 anos, graduando, né? A Maria, 65 anos, que usa óculos, tem superior completo, né? Então seriam exemplos de personas. Nós também aqui, eu trago um exemplo de persona, de técnica de como definir uma persona, que foi trazida também do livro do Paulo Caroli. Essa técnica também define 4 quadrantes. Nesse quadrante nós definimos o nome e um desenho que vai representar esse grupo de usuários. Vamos traçar o perfil deles, vamos identificar qual é o comportamento deles e quais são as necessidades, quais são as dificuldades, os objetivos que ele possui, né, em relação a essas comidas, food trucks e food parks. Aqui eu trouxe um exemplo, um João, né, que ele é um rapaz de 26 anos, que é casado, graduando em administração. Qual é o comportamento dele? Ele é uma pessoa bastante curiosa, gosta de descobrir novas comidas, ele é um bom apreciador de comidas e ele é muito questionador, né? Ele quer saber, quer experimentar comidas, quer saber onde o food truck dele está, quer conhecer novos food parks, né? E quais são as necessidades? É ter acesso rápido a informações sobre food parks e saber onde o seu food truck preferido estará este fim de semana. Uma outra forma, existem várias maneiras de se identificar, detalhar personas. Essa outra técnica aqui, que é muito parecida com a primeira, ela foi tirada de um curso de marketing que eu fiz, marketing digital, né, que você também identifica personas do seu público-alvo. E aí essa técnica ela detalha um pouco mais, ela detalha em dados pessoais e dados demográficos. Aí ela também tem um nome, uma figura para representar a persona, as necessidades, né, hobbies, objetivos e as barreiras. Note que os objetivos, barreiras e necessidades são fundamentais para que você possa estar criando uma interface, uma aplicação, um conjunto de funcionalidade que atenda às necessidades tanto físicas quanto de objetivos de negócio dessas pessoas. O Lindy Finwell, ele diferencia personas e papéis, né? A gente está muito acostumado, quem trabalha com ML, né? Está muito acostumado a trabalhar com os atores, que são papéis que as pessoas desempenham. Mas é importante a gente falar desses papéis e relacionar com as personas. A persona que a gente identificou, ela representa um grupo de usuários. E o papel é um nome que rotula esse grupo de usuários, né?
E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai escrever as histórias, a gente bota como persona, a gente acaba colocando o papel e não o nome da persona, né? Deveria se colocar, o certo era se colocar o nome da persona, mas a gente costuma colocar o papel. E aí eu identifiquei aqui, dentro das personas, para aquele meu aplicativo Foodfollow, eu identifiquei 3 personas, que é o consumidor em geral, os donos de food trucks e os organizadores de food park. Ok, depois de ter identificado os objetivos e as personas, a gente já tem elementos suficientes para que a gente possa escrever a visão. A técnica utilizada aqui, também utilizada no livro do Paulo Caroli, é a técnica do elevator pitch. É uma técnica para criar a visão através de uma frase, e ela o modelo da frase segue esse modelo que vocês podem ver aí, que é para as personas, que tem objetivos, o produto, aí tem o nome do produto, que tem características mais importantes, é como uma categoria de produto, que é o contrário de produtos concorrentes, o nosso produto tem as seguintes vantagens. Então, essa é a frase que você vai criar. Essa frase tem que ser colocada numa cartolina e ela tem que ficar pregada na parede onde a equipe trabalha, para que se tenha sempre em mente, sempre em foco, qual é o objetivo, a visão de que está se perseguindo daquele produto, para que a gente não caminhe para um produto diferente do que foi acertado e planejado com o cliente. Aqui eu estou dando um exemplo dentro do meu produto, que é o Foodfollow, né? Seguidor de comida. Então, olha, para os consumidores, donos de food trucks e organizadores de food park, que desejam comer as suas comidas favoritas, seguir seus food trucks favoritos, divulgar seus food trucks e food parks, o produto Foodfollow, que tem como função principal divulgar os food trucks e food parks da cidade, é como uma rede social para a divulgação de food trucks e food park. Ao contrário do site de um único food trucker ou de um único food park, o nosso produto tem a vantagem de permitir seguir os food trucks preferidos. Beleza. Em relação a risco, pendências e requisitos não funcionais, você cria 3 cartolinas. Essas 3 cartolinas você bota o nome de riscos, pendências e requisitos não funcionais e prega na parede e deixa lá. Toda vez que durante as discussões que aparecer um risco que possa inviabilizar o produto, o projeto e tudo mais, você coloca num post-it e bota nessa cartolina de risco. Toda vida que aparecer uma pendência, uma lei que tem que seguir, mas ninguém conhece muito bem essa lei, bota num post-it e bota lá na cartolina de pendência. E toda vida que você achar quantos usuários a aplicação deve suportar, os requisitos não funcionais, você também coloca num post-it e coloca lá na cartolina de requisitos não funcionais. Em relação às funcionalidades, né, a gente vai identificar funcionalidades ou porções de funcionalidades, né? Como eu digo assim, porções de funcionalidade, o que é isso? Por exemplo, você tem a pesquisa lá por nome do food truck e a pesquisa por comidas. Então você tem 2 tipos de pesquisas, né? Dentro da funcionalidade, pesquisar comidas ou pesquisar food trucks. E aí você pode identificar elas separadamente ou identificá-las agrupadas nessa pesquisa por food trucks. E depois, lá na frente, separar elas em 2, se você achar que o desenvolvimento de uma só não cabe numa sprint do seu projeto. Então você pode separar elas. Por isso que eu digo, você identifica funcionalidades ou porções de funcionalidades. E como é que você faz isso? Você cria uma matriz, pode ser numa mesa ou numa parede, onde nas colunas, nas linhas você bota as personas e nas colunas você bota os objetivos. E aí você faz a seguinte pergunta: que funcionalidades o sistema precisa ter para que a persona alcance o objetivo?
E aí, na interseção dessa matriz entre cada objetivo e persona, você vai colocando as suas funcionalidades. Aqui um exemplo, né, onde nós temos nas colunas os nossos objetivos e nas linhas nós temos as nossas personas ou os nossos papéis. Né? Então, o consumidor, para ele poder comer as comidas preferidas, ele precisa pesquisar comidas e visualizar o food truck, para saber aonde o food truck vai estar. Para ele descobrir novas comidas também, ele precisa pesquisar comidas e visualizar food truck. Já para seguir os food trucks preferidos, ele precisa pesquisar food trucks, visualizar o food truck para ver se é o food truck realmente que ele gosta. Aí ele vai precisar se cadastrar, ou se ele já for cadastrado, ele vai se logar, e aí ele vai seguir o food truck. Ok? Os donos do food truck, o que é que eles precisam fazer para que os consumidores possam comer as comidas preferidas? Se logar e cadastrar o cardápio para que eles possam encontrar as comidas. E assim por diante. Vocês vão identificando, isso é um brainstorm, vocês vão fazendo, agrupando funcionalidades e organizando nessa matriz. Ok? O problema dessa matriz e dessa técnica é que ela pode ser que você não tenha identificado todas as funcionalidades para alcançar um objetivo. E ela vai ficar falha. E você só vai descobrir isso quando seu produto entrar em produção, a primeira versão entrar em produção com aquelas funcionalidades. Para evitar esse tipo de coisa, a gente usa as jornadas. As jornadas é uma sequência de passos, de ações, de um cenário. É como se eu fosse, no meu dia a dia, eu vou fazer um conjunto de passos e vou utilizar o aplicativo. E aí, será que todas as funcionalidades desse fluxo, desse cenário, já foram identificadas? Se elas não tiverem sido ainda identificadas, a gente vai e alimenta aquela matriz com as novas funcionalidades que foram achadas. Ou seja, a grande contribuição das jornadas é uma técnica para sistematização de descobertas de funcionalidades ou histórias. Aqui nós temos um exemplo de jornada, né, para a persona consumidor e o objetivo comer as comidas preferidas. Então lá, o João, né, que é aquele rapaz que adora, que é curioso, adora comidas, ele acorda às 6 horas da manhã, vai tomar um café e vai para a faculdade de administração, que é o curso que ele está cursando. Depois da faculdade, ele almoça e vai trabalhar. No meio da tarde, ele acessa o app, ele pesquisa as comidas e visualiza o food truck e vê onde o food truck estará hoje à noite para ele comer a comida dele, que ele gosta, que ele prefere. Ou seja, das funcionalidades que o aplicativo precisa ter para que ele cumprisse essa jornada, que é pesquisar comidas e visualizar food trucks, todas duas já foram identificadas. Se elas não tivessem sido identificadas, a gente colocaria lá naquela planilha, adicionaria, incrementaria aquela planilha lá com as informações. Beleza, isso é uma definição inicial do produto. Quer dizer, nós chegamos aqui com as personas, com os nossos objetivos, com uma visão geral do produto que a gente quer e identificamos as funcionalidades. Entretanto, a gente pode ter achado muitas funcionalidades e não convém a gente passar um ano desenvolvendo um produto sem validar ele rapidamente. Para que a gente possa descobrir quais são as versões e quais são os mínimos produtos viáveis, a gente vai agora fazer um planejamento e uma execução dessa release. A gente vai identificar os roadmaps, né? Priorização de histórias, detalhamento de histórias, pontuação de história e distribuição de histórias em sprints. O roadmap é a gente definir versões das funcionalidades do produto, agrupando funcionalidades, né?
Uma técnica que eu gosto muito de usar é uma técnica bem assim, sem muita ciência por trás, mas que tem funcionado bastante nas minhas experiências, né? Ou seja, eu peço o cliente principal lá, ou os clientes, para identificarem dentre as funcionalidades que nós identificamos, qual é aquela que para ele apresenta que agrega maior valor de negócio. E aí ele me aponta essa história, e aí eu pergunto para ele qual é o menor conjunto de outras funcionalidades que nós precisamos desenvolver junto com aquela funcionalidade mais importante para que a gente possa botar uma primeira versão em produção. E aí a gente discute com ele, levanta esse conjunto mínimo de funcionalidades que precisam entrar juntos com aquela funcionalidade mais importante, e aí nós temos o nosso primeiro MVP. Depois eu pergunto a ele, das histórias que ficaram fora, qual é a história mais importante? E aí faço o mesmo trabalho. Qual é o outro conjunto de funcionalidades que precisam entrar com essa segunda história mais importante? E aí criamos o segundo MVP. E vamos assim até que todas as histórias estejam encaixadas em MVPs, ok? Beleza. Em alguns casos, o nosso cliente tem dificuldade de achar quais são as histórias mais importantes e tudo mais. No livro do Michael Cohn, que eu indiquei lá no final sobre planejamento e estimativa ágil, ele faz esse gráfico aí e ele pede ao cliente para que avalie cada história em valor de negócio alto e baixo. E eu peço à equipe de desenvolvimento para avaliar as mesmas histórias em alto e baixo. Quando são muitas histórias, nós podemos estratificar mais esse gráfico aí, né? Alto, médio e baixo, alto e médio e baixo. Tá? Mas vamos considerar aqui somente alto e baixo. Então, identificamos uma história que ela tem alto valor de negócio e alto risco. Identificamos algumas histórias que têm alto valor de negócio e baixo risco. Nós devemos iniciar a priorização, o desenvolvimento através das histórias que caem ali no item 4, no quadrante 4. Por quê? Porque ela possui alto valor de negócio. Se eu fizer logo, ela agrega valor de negócio logo alto para o cliente. E ela possui um alto risco de desenvolvimento. Esse alto risco de desenvolvimento, ele pode inviabilizar o meu projeto ou esse meu primeiro MVP. Então eu começo por ele. Porque se eu tiver dificuldade, se eu não conseguir desenvolver, eu vou contratar uma consultoria, eu vou contratar treinamentos para capacitar a minha equipe, para a minha equipe possa vencer esses requisitos. Então a gente começa pelas histórias de mais alto risco e mais alto valor de negócio, que é do item 4, do quadrante 4. Depois a gente vai para o quadrante 3, porque tem alto valor de negócio e baixo risco. Depois para o quadrante 2, né, ali que tem baixo risco e baixo valor de negócio. E segundo a técnica lá do Michael Cohn, a gente deveria evitar o que cai no baixo valor de negócio e no alto risco, porque são difíceis de fazer e agregam pouco valor de negócio para o cliente. Entretanto, nem sempre a gente consegue convencer o cliente de que aquilo não deva ser feito. Mas aí a gente deixa mais para o final, porque pode ser que ele mude de interesse em relação a essas histórias. Então é uma maneira da gente também priorizar as histórias. Então, uma vez feito isso, a gente consegue identificar as histórias que são mais prioritárias para o desenvolvimento. Depois é só descobrir quais são os conjuntos mínimos que devem entrar com cada história alta para que elas possam um conjunto íntegro de funcionalidade consistente para que o produto seja bem utilizado no mercado. Depois que nós identificamos os MVPs, nós vamos nos dedicar somente ao primeiro MVP, às histórias do primeiro MVP. Nós vamos detalhar as funcionalidades e histórias do primeiro MVP. Como é que a gente detalha uma história? A gente tem a narrativa, as telas
e regras de negócio e critérios de aceite, que eu considero uma coisa só, e as tarefas. A narrativa. A narrativa é como a gente escreve uma história, né? É como a persona, eu quero fazer a história para alcançar determinado objetivo. Como exemplo, como consumidor em geral, eu quero me cadastrar para poder seguir meus food trucks preferidos. Depois, na parte da tela, nós vamos desenhar a tela ou as telas, um protótipo junto com o cliente. Isso tudo é junto com o cliente. Nós vamos detalhar as histórias, as telas, né, dessa história que foi escolhida, né? Aí seria um exemplo simples de wireframes, né? Depois nós vamos detalhar as regras de negócio desse wireframe, dessa funcionalidade, dessa história, né? Vamos identificar campos, tipos, tamanho, regra de negócio, mensagens e algumas observações se forem o caso. Nós podemos fazer na forma tabular ou nós podemos fazer na forma textual, ok? Na forma textual. Regras para a inclusão do cliente. O código do cliente deve ser um código gerado pelo sistema, um autoincremento, né? Regras para a exclusão de um cliente. O cliente não pode ser excluído quando possui pedidos de compra registrado. Apresentar a mensagem, cliente com pedidos registrados não pode ser excluído. Então nós podemos ter regras na forma tabular e regras também na forma textual, pseudo-algoritmos, português estruturado, da forma que for melhor. Em relação aos critérios de aceite, eles são importantes para dizer aos desenvolvedores como o cliente vão testar essa funcionalidade. E ele segue um padrão aí do BDD mesmo, que é dado que estou no contexto, quando eu faço uma ação, que resultado deve acontecer, né? E aí nós temos normalmente cenários de sucesso, um cenário de sucesso e vários cenários de sucesso. Como exemplo de cenário de sucesso, nós temos aí o cenário 1, cadastro com sucesso. Dado que estou na tela de cadastro, quando eu informo 1 no código e Regis Simão no nome e solicito o cadastro, então o sistema apresenta cadastro, cliente cadastrado com sucesso. Por fim, a gente identifica as tarefas. Para a construção dessa história, que tarefas eu devo desenvolver? Então, criar tela de cadastro, criar tabela cliente no banco, criar classes DAO, Entity e ManageBean. Isso vai depender, obviamente, da tecnologia, da arquitetura que eu estou utilizando. E por que é importante nós definirmos as tarefas? É com base nessas tarefas que nós vamos conhecer a real complexidade dessa funcionalidade. E com isso nós vamos poder pontuar as histórias para que a gente possa colocá-las dentro de sprints e saber determinar o prazo que uma história do nosso projeto, que o nosso MVP vai levar para terminar. Eu desenvolvi um Canvas, que é este Canvas que eu estou mostrando para vocês aí na tela, que é uma forma de sistematizar a definição, o detalhamento das histórias, das funcionalidades. Né? Ela tem aí a parte das personas, né? A narrativa, tem uma parte para a tela, tem uma parte para as regras de negócio e critérios de aceite, tem uma parte para as tarefas e tem uma parte para a pontuação. Observe que a parte de histórias e critérios de aceite é uma parte só. Por quê? Porque se você for observar, os critérios de aceite é uma forma de validar as funcionalidades, mas elas já definem as regras de negócio. Então, ou você define as regras de negócio, ou você cria os critérios de aceite. Pode fazer os dois? Pode fazer os dois também, se você se sentir mais confortável. Na empresa que eu trabalho e nas experiências que eu tive, a gente costuma fazer as regras de negócio e alguns critérios de aceite para cada funcionalidade. Aqui eu criei um canvas, preenchido, né? Para que vocês tenham uma ideia de como deve ser o preenchimento, ok? Então aí, como consumidor, eu quero me cadastrar para seguir meu food truck. Aí ali tem a tela de cadastro do consumidor com alguns campos.
Nós temos regras e um exemplo de critério de aceite e as tarefas que vão me permitir construir essa funcionalidade. E no final, colocamos ali o número 3 da pontuação do Planipoker, baseado na complexidade dos riscos que nós achamos que vamos ter que desenvolver e correr para construir essa funcionalidade. A técnica utilizada para pontuação é o Planipoker. Como é que essa técnica funciona? Essa técnica, cada membro da equipe de desenvolvimento, ela recebe um conjunto de cartas, que são essas cartinhas aí, com essa numeração, é baseado no Fibonacci. Por que é utilizado o Fibonacci? Porque tem um espaçamento entre os números e esses números eles representam complexidade. E como é uma estimativa, não é uma coisa muito precisa, é interessante que esses números não sejam muito próximos para que a gente possa realmente ter uma identificação razoável dessas complexidades, ok? Então vamos lá, como é que funciona? Cada membro da equipe recebe um conjunto de cartas e vamos escolher a funcionalidade mais simples que o grupo acha mais simples. Para essa funcionalidade, nós vamos dar o número 1, o peso 1, a complexidade 1. É a mais simples. E aí nós vamos pegar a próxima história, qualquer outra história do MVP, e vamos comparar com essa história mais simples. E aí cada membro da equipe escolhe uma carta que identifica a complexidade. Se você acha que essa segunda história é 2 vezes mais complexa que a história 1, você vai jogar a carta 2. Se você acha que é 3 vezes mais complexa, você vai jogar a carta 3. Se você acha que é 5 vezes mais complexa, você vai jogar a carta 5 e assim por diante. Só que todo mundo joga as cartas ao mesmo tempo, para que não haja influência na opinião dos outros. Depois de todo mundo ter apresentado as cartas, quem colocou a carta mais baixa vai justificar porque acha que a complexidade não é tão alta, e quem colocou a carta mais alta vai colocar porque que acha que a complexidade é mais alta. E aí vai haver uma discussão, um debate, depois vai haver uma nova rodada do Planipoker, para que se possa tentar chegar no consenso. E assim vai até chegar a um consenso. Depois pega-se a próxima história e faz o mesmo trabalho, ok? Por que nós temos a carta 0 e a carta meio? É porque durante a sprint, durante o MVP, pode surgir uma nova funcionalidade que não foi percebida e essa ser mais fácil do que aquela que tinha a complexidade 1. Então a gente dá a complexidade 2. Complexidade meio. Quando é a complexidade 0, quando a gente bota a carta 0, é porque é só uma questão visual, uma correção muito fácil, uma implementação. Nós já temos aquela funcionalidade implementada no outro projeto, é mais um copy and paste, então seria uma funcionalidade muito, muito fácil, quase zero trabalho. E a cartinha da interrogação é que você tem muita dúvida ainda sobre aquela funcionalidade e precisa detalhar mais para que possa ter uma visão melhor da complexidade. O cafezinho ali é quando você está já, depois de algumas horas fazendo o Planipoker, você pede um intervalo para que possa descansar um pedacinho e depois retomar os trabalhos novamente. O recomendado é que quando você chega numa complexidade de 8, 13, 20, você combina com a equipe, que essa já é considerada uma história muito grande e precisa ser quebrada em histórias menores, ok? Eu vou ficar por aqui, muito obrigado.